Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Eu não acredito. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, ainda tentando decorar a tabuada do 9. Era do 7, mas eu errei. Essas duas são difíceis. Schwarza! Olá, pessoas. E aqui comigo, uma pessoa que cabulava muita aula pra jogar Street Fighter. Alex. E aqui também, correndo com a maçã pra entregar pro professor. Região, se você preferir. Eu particularmente acho que não tenho boa dicção. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu acabo tendo que repetir devagar, soletrar. Sou quase um gringo na minha própria língua, mas tudo bem, pelo menos eu sou um cara verticalmente avantajado. Pra nossa sorte, o cara que chamar aqui tem dicção perfeita, além, é claro, de ser bonito e honesto. Senhoras e senhores, com vocês... Las Chicas falando e sem saudade nenhuma do tempo de escola. Que isso, cara? Mó hipster. Traumático. É isso aí, Poligonautas, estamos aqui então novamente com mais um Off Topic. E cara, dessa vez nós vamos falar sobre um tempo muito mágico das nossas vidas, cara. Puberdade? Digamos que a puberdade também faz parte desse tempo mágico, né? Só se ele foi pra Hogwarts. Caralho, já começou a comprar ser nossa, porra. Mas é isso, Poligonautas, nós vamos falar sobre os tempos de escola, essa época mágica, como eu disse. Nós vamos falar sobre histórias bizarras, sobre os nossos amores, sobre as nossas... Enfim, sobre as nossas peripécias. Peripécias? Tá entregando a idade. Mas antes, nós vamos para a nossa leitura de e-mail no Fala, meus fofos! Bom, Schwarz, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala, meus fofos. Fala, meus fofos. Pois é, né, cara? Estamos aqui de volta, o ritmo do Off Topic voltou ao normal, finalmente. Me atrevo a dizer que é um ritmo de festa. Nossa! Nossa! Puta, difícil, ó. Olha só, olha como é difícil de falar. Parafrasear, tá vendo? Como é difícil? A gente tá muito erudito, cara. Olha, é difícil, cara, não consigo. Paroxítona. Não, é pra imitar o nosso queridíssimo ídolo Silvio Santos, né, cara? Põe velho, Não mais velho do que bom. Então é isso, cara, nós tivemos um feedback muito bacana, muito legal sobre a volta do Off Topic. Os poligonautas realmente estavam esperando muito, cara, pela volta do podcast, né? Enfim, a galera tá ansiosa, né? Não vi a hora do negócio voltar. E a gente também, né, cara, acabou, enfim, demorando muito, assim, pra voltar, por conta das coisas que a gente já veio falando durante, ao longo do tempo, né? Sim, porque criar um site é muito difícil. Enfim, né? Mas, enfim, cara, a turbulência passou, o Off Topic tá de volta. Vamos ver se a gente consegue colocar as coisas nos eixos pra postar um episódio aí toda semana, né? Olha só que alegria. E lembrando, Schwarza, pras pessoas, pros desavisados, você sabe, os desavisados são sempre muito... Eles perguntam muito. Sim, e os esquecidos, né? Porque você vai ter que explicar porque eu esqueci como é que funciona. Exatamente. Anota aí na sua agenda, cara, não esquece. Já peguei a minha agendinha aqui da Luluzinha, vamos lá. Só lembrando, então, que as pessoas podem assinar o nosso podcast através do iTunes. Eu acho que na semana passada ficou meio confuso, a gente acabou não conseguindo explicar direito, mas é o seguinte, clicando na categoria Off Topic, Schwarz, ali do lado direito você tem uma sidebar, né? Uma barra lateral, literalmente. Barra lateral, eu tô vendo aqui. Lá na parte de cima, cara, você tem um botão chamado Assinar. E Assinar. Se você quiser adicionar o Off Topic no iTunes, você clicando ali, automaticamente ele já vai para nossa página lá na Apple Store, se você já tem o iTunes instalado, e faz a instalação e na verdade, assina o nosso podcast. Acabei de fazer isso e aconteceu tudo que você falou, parece mágica, cara. Você na semana passada, você tirou então a configuração da semana passada, né, cara? Eu tirei, cara. E já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido, mas eu sou burro. E eu vi também algumas pessoas perguntando em relação ao feed e tal. Eu não encontrei o feed do Off Topic pra poder inserir no meu leitor de RSS e tudo mais. Cara, tá logo abaixo você tem um clique aqui. Se você clicar ali, ele vai direcionar pra uma outra URL onde tem a URL do Off Topic, ou mesmo no corpo mesmo do post, cara. Já tá tudo aí na cara. É mais fácil de achar do que um farol na tempestade.
Caraca, que poético isso, hein? E quando você acessar o iTunes lá, não deixa de deixar uma avaliação pra gente também, né, cara? O que custa? Sim. Já que você tá lá, deixa uma avaliação, faz um comentáriozinho, uma resenhazinha ali sobre o que você tá achando do Off-Topic, a volta, ou sobre o que você acha do Off-Topic no geral, né? Sim, porque nós gostamos de ver o feedback. É interessante. Aliás, cara, falando em feedback, eu não sei, cara, acho que as pessoas esqueceram da gente, cara, de mandar feedback. Houveram muitos comentários, acho que mais de 170 comentários, né? Sim. Mas houveram poucos e-mails. Eu acho que as pessoas acabaram entendendo que os e-mails era para serem enviados somente quando a gente cometesse algum erro, né, para tomar choques, enfim. O pessoal é sádico, meu Deus. Eu achei que, de repente, acho que não ficou muito claro. Mas não, pessoal, vocês podem continuar enviando um e-mail para offtopic@poligonautas.com para qualquer tipo de assunto envolvendo off-topic, né? Eu acho que, sim. Claro, envolvendo off-topic, um feedback, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, ou mesmo para mandar os devidos choques. Ai, meu Deus! Enfim, né? Então, assim, mandem e-mail, independente do assunto, independente do episódio, qualquer sugestões ou críticas que vocês tiverem, podem mandar e-mail que a gente tá aqui prontinho pra ler, cara. Só que não sejam tão caridosos assim com o choque, porque eu tô virando um hambúrguer já. E lembrando, Schwarza, sobre a nossa parceria com o nosso queridíssimo Submarino. O Submarino, aquele incrível navio de guerra. Estamos aqui submersos em tanta erudição. Sim. Caraca, gostou? Gostou do slogan? Sou poeta aqui, né? Calmões e Fernando Pessoa. Mas enfim, como a gente havia dito na semana passada, nós estamos com uma parceria no Submarino através do site, né? Onde você clicando nos banners para poder comprar qualquer tipo de produto. Mas vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, Schwarza, para as pessoas poderem entender, para os poligonautas poderem entender. Vamos supor que você clicou no banner, sei lá, era o produto referente ao jogo Call of Duty, por exemplo. Sim, eu cliquei lá e está lá o Call of Duty pra vender. Exatamente. Aí no meio do caminho, você decidiu que você precisava dar um presente de aniversário pra sua mãe, e você foi lá e comprou uma chapinha pra ela. Minha mãe gosta mais de CD do Roberto Carlos. Pode ser também. Então vamos dizer que você clicou através do banner do jogo, e aí você acabou no final comprando alguma outra coisa lá pra sua mãe que não seja o jogo, certo? Sim. O Submarino também vai contabilizar essa comissão pra gente, cara. Olha só que lindo. Né? Então se você, enfim, gosta do nosso trabalho, quer que a gente cresça profissionalmente aqui, né, com esse nosso trabalho e tudo mais, nos ajude, de repente, se você for comprar alguma coisa lá, dá uma passadinha no site, clica no bannerzinho do Submarino, né, e deixa os poligonautas um pouco mais felizes, de repente. Não, com um sorriso no rosto, porque é bonito ver uma pessoa com um sorriso no rosto. E uma outra coisa que eu não poderia esquecer, Schwarza, que é o seguinte, essa semana nós tivemos a colaboração, na verdade, dois amigos nossos... De coração. Integraram a equipe aqui dos poligonautas, cara. Olha só, cara, agora podemos falar que nós somos os 4 trapalhões. Pois é, o Ghost e o Colibri estão nos ajudando, estão, né, funcionando aí como uma espécie de colaborador para postarem as notícias através do site dos Poligonautas, www.poligonautas.com, para você não esquecer e ficar bem frisado aí na sua cabeça. É o fantasma e o passarinho? Pois é, exatamente, é o fantasma e o passarinho. Mas enfim, os caras têm nos ajudado aí, nos ajudaram durante a semana com as postagens, né? São parceiros e pessoas que estão nos ajudando aí nesse ritmo frenético que tá as postagens do site, cara. Como já dizia o cantor, amiga é coisa pra se guardar no peito. Que pariu. E Poligonauta, se você não quiser escutar a leitura de e-mails e o feedback da galera, você pode ligar o seu capacitor de fluxo e ir para 20 minutos e 33 segundos. Ellen Page, sua gosto. E só avisando o Schwarza que na leitura de e-mails provavelmente nós vamos ter também spoilers sobre o jogo The Last of Us. Sim, muitos spoilers. Então, de repente, se você não quer ter spoiler do jogo, né, quer jogar o jogo aí numa experiência total, eu recomendo que você não escute a leitura de e-mail, porque senão você vai se ferrar, cara. Cara, você vai perder, sei lá, 50% da graça do jogo, 50 cara. não, cara, 80%, cara. Não, eu acho que é 90%. Não, 95%, cara. 99% não se fala mais nisso. Vendido! Como eu havia dito, cara, os poligonautas acabaram não mandando muitos e-mails em relação ao feedback, ao episódio e tudo mais. Então, né, só pra lembrar, vocês podem mandar e-mails sobre qualquer tipo de assunto relacionado
com o episódio que nós passamos na semana passada, ou qualquer outro episódio, ou sobre o off-topic, de repente. Pode mandar e-mail que a gente, se tiver alguma coisa que seja relevante e seja bacana, a gente vai ler aqui dentro do programa, né? Abra o seu coração. Eu acho que as pessoas não mandaram muito e-mail porque eles ficaram emocionadas, cara. Cara, com a acho volta que do off-topic. foi muita emoção, cara, foi muita emoção. E também, cara, não esquecer de avisar eles que quando você mandar um e-mail, coloque sempre o seu nome, idade e cidade. Por quê, Schwarza? Porque nós queremos fazer o censo dos poligonautas, né, cara? E nós queremos saber quem você é. Exatamente. Então, se você, de repente, mandar um pseudonome aí esquisito ou mandar um apelido, a gente não... né, você não vai ter o seu nome lido aqui dentro do off-topic, cara. É que nem Schwarza. Schwarza. Quem que é Schwarza, cara? Quem que é Schwarza, né? Agora não, de repente você manda lá seu nome, enfim, cidade, idade, tudo certinho. Depois você pode mostrar até pros amigos aí, né, cara? Pô, ó, o pessoal lá dos Poligonautas leu o meu e-mail dentro do off-topic, cara. Ó, eu sou uma pessoa diferente. E falaram meu nome verdadeiro. Pois exatamente, o nome verdadeiro. E então vamos lá, cara. Nós recebemos poucos e-mails, mas enfim, a gente selecionou aqui alguns, né, que a gente achou relevante comentar. O primeiro e-mail é de um rapaz chamado Diego Berkeley. Cara, o nome dele é muito difícil, cara. Acho que é Berkeley. Eu acho que é um nome estrangeiro, cara. Pô, deve ser, né, cara? Não é Acho possível. que é de estrangeiro do outro país, cara. Ele tem 17 anos e ele é estudante e ele é de São Paulo, capital. Ele Olha escreveu só. aqui: olá, mestres poligonautas, muito obrigado pelos mestres. Venho lhe dizer que nada melhor do que a voz do off-topic, com o tema de The Last of Us. Olha só, ele gostou do jogo, hein, cara. Como não gostar, Que cara? ele disse aqui que é um dos melhores jogos da vida dele, cara. Só queria lembrá-los de uma das histórias em cartas contidas no jogo, que vem logo após aquela história que a gente comentou lá do capitão do barco, o Capitão Ishi lá, você lembra, né? Lembro. Ele falou da história que ele encontrou depois daquela parte, não sei se você vai lembrar, Schwarza, mas depois que a gente passa pelo barquinho onde conta a história do Capitão Ishi, a gente passa por uns esgotos e tal, e aí tem um tipo de refúgio onde você vê que tinham crianças, tinham famílias, né? Sim. E aí aqui ele conta no e-mail que mais pra frente ele consegue descobrir o final, né? E ele descobre que o final não foi muito legal e tal, e ele comenta aqui que acabou achando isso pesado, porque essa história acaba envolvendo crianças, né? Acaba dando um tom maior de realidade pro jogo, né? Foi isso que a gente até comentou no off-topic, né? Que essas cartas que estão espalhadas pelo jogo trazem histórias paralelas que são tão interessantes quanto a história dos Exato. personagens protagonistas, né, cara? Você fica Exatamente. querendo saber, caraca, mano, que fim levou essa família? Será que eles sobreviveram? Será que eles morreram? Meu, isso foi uma ideia genial, cara. Eu não li todas as cartas, né? Todas as cartas que eu ia encontrando durante o percurso do jogo, o gameplay. Eu li porque eu sou curioso. Você leu, né, cara? Você leu quase todas, né? Mas enfim, as que eu li eu achei bastante interessante mesmo, porque dá um background muito maior pra aquele mundo todo, né? Sim, enriquece, né, cara? Enriquece. Exatamente. Bom, outro e-mail aqui é do Renato de Brasólia. Deve ser uma piada com Brasília. Será, cara, que é alguma piada que a gente não sabe qual é? Será que existe um lugar chamado Brasólia? Não sei, ele não colocou, ó, tá vendo? Não colocou o estado que ele tá falando, cara. Tá vendo? Ó, um problema aí, ó o problema. Acho que você mandar uma carta pra ele. Agora não sei. Não sei Brasólia. como é que a gente vai responder, mandar um presente pra ele, um brinde, pra ele ter mandado e-mail pro off-topic. Eu mando lá pra Brasólia, o correio vai rir da minha cara. Exatamente. E ele tá mandando um e-mail aqui pra dar um choque no nosso colega Ghost. No Ghost, cara? No Será? Ghost, Vamos cara. ver, vamos ver. Nossa vamos incrível ver. enciclopédia sobre games. Vamos ver. Ele diz que no game não existe captação facial. Não existe captação facial. Que o processo todo foi feito de uma maneira braçal, digamos assim. Tipo, foi feito na mão. Então, olha só, isso foi uma coisa que, né, com o e-mail dele eu acabei indo pesquisar. Eu dei uma olhada em alguns vídeos que eu encontrei no YouTube, making off do jogo The Last of Us, e assim, eu não vi nenhuma ferramenta que desse a entender que houve captação facial. Por quê? Nesse jogo que estão fazendo agora, o Beyond Two Souls, que inclusive a Ellen Page tá fazendo parte, não sei se você percebeu, se você vê alguns vídeos, você percebe que eles colocaram umas bolinhas no rosto dela. Sim, aquilo pra ali pegar... é pra captar mesmo a expressão facial, o movimento das sobrancelhas, dos cílios, essa coisa toda, né? Uhum. E já no The Last of Us eles fizeram com outro procedimento, então, no caso. No The Last of Us, pelo menos no making off, eu não vi nenhuma coisa do tipo. E agora eu tô puxando aqui na memória, cara,
Você lembra daquele jogo L.A. Noire, lembra, né? Lembro. Então, você sabe que esse jogo também tem uma captação facial impressionante, né? Sim. Então, e eu lembro que na captação do L.A. Noire também utilizaram esse tipo de recurso, colocando essas bolinhas no rosto pra poder, enfim, né, saber quando a boca movimenta, tudo certinho, né? Então parabéns pro pessoal que fez na mão aí, ou no braço, digamos assim, as expressões faciais do The Last of Us, que ficaram ótimas, Pois cara. é. Ficaram ótimas. Se isso realmente aconteceu, choque no Ghost, cara. Pegou em você, cara? Cara, mas por que isso acontece? Não, cara, foi sem querer, no Ghost, pegou em você? Pegou em mim. Tem que dar lá no Ghost, lá em Recife, lá onde ele tá sentado. E ele continua o e-mail aqui comentando, né? Ele continua o e-mail comentando sobre as outras pessoas infectadas que não apresentam sintomas assim como a Ellie. Né? E que isso não chega a acontecer na timeline do jogo, né? Na timeline do jogo a gente vê que só a Ellie mesmo tem a imunidade, mas ele tá ressaltando aqui que pode ter sim pessoas que tiveram a mesma situação da Ellie, né? De ter sido infectada, mas não ter apresentado sintomas dessa fungo maluco aí, dessas pessoas doidas. Sim. Então, eu acho que muita coisa, eu acho que pra você saber certinho o que aconteceu, você tem que meio que montar um quebra-cabeça. Por quê? Porque no final, no laboratório, existem milhares de coisas acontecendo ali, existem milhares de gravações, papéis e tal. Então, acho que pra saber exatamente o que aconteceu, se existia ou não outras pessoas que poderiam ter a cura do Cordyceps, né? Acho que a pessoa tem que fuçar muito ali esse laboratório pra saber o que realmente estava acontecendo, né? Exatamente. Tanto é que ele comenta aqui, o Renato comenta, né, que os arquivos da universidade que o Ghost chega a citar dentro do off-topic, ele interpretou de outra maneira, né? O Ghost interpretou de um jeito e ele interpretou de uma outra forma. Né, dizendo aqui que o pesquisador, na opinião dele, estava falando da vacina e não de uma possível pessoa infectada. Exatamente. Eu, sinceramente, não vou puxar sardinha nem para um lado nem para o outro, porque eu passei por esse laboratório que queria ver logo o final do jogo, acabei nem lendo nada, nem escutando nenhuma gravação. Coisa. Como eu falei, eu sou muito curioso, cara, pra saber o que acontece naquele universo daquele game, né? Até que se prove o contrário, então, choque no Ghost, cara. Como assim? Eu não sou Ghost, sou Schwarza. E Schwarza, o último e-mail que nós separamos aqui é do Leonardo Azi. Ele tem 13 anos, ele é da cidade de Butiá, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, grande Butiá. Um abraço pro Butiá. Vamos lá, ele disse aqui: gostei muito deste último podcast, achei muito boa a escolha do Ghost e do Edu para comentar sobre o game. Eu tenho um Xbox 360, mas mesmo assim esse jogo me atraiu tanto ao ponto de querer vender o console e comprar um PlayStation 3. Cara, ó, tá aí o link do Submarino. Né? Olha aí, por favor, se você for comprar um PlayStation 3, dá uma passada no site, né? Clica no banner aí, depois você compra. Falando também sobre o futuro, na verdade ele deu uma misturada aqui, né? Ele falou que gostaria de jogar também, que tá querendo vender o console dele e tal. E aí ele aproveitou tudo isso e fez algumas perguntas aqui. Vocês acham que a Microsoft está reciclando muito os seus exclusivos? E o que vocês acham também sobre os futuros dos jogos da Naughty Dog, como The Last of Us 2, enfim. Acho que pega mais a gente responder a parte aí né, que tá dentro do contexto, né, cara? Porque, cara, essa produtora, cara, ela sempre surpreende, né, cara? Ele falando de The Last of Us 2, o que eu acho, cara, é que eles não vão continuar diretamente. Né? A gente, inclusive, comentou isso no off-top. Né? Eles não vão continuar diretamente de onde parou. Também, sabe por que, cara, eu acho que isso não vai acontecer? Porque isso seria queimar cartucho muito rápido, né? Sim, aí num terceiro game aí voltaria e todo mundo ia ficar, meu Deus, os dois voltaram. Exatamente, sendo que como a gente falou, existe um leque de possibilidades muito grande. Eles podem falar de outras pessoas em outros lugares do mundo, ou mesmo podem falar da época que o Joel acabou vivendo sozinho durante esses 20 anos aí, antes dos acontecimentos do jogo, né? É um universo muito rico, né, cara? Exatamente. Então, assim, a gente vê milhões de possibilidades pra The Last of Us 2. E Naughty Dog, né, cara? Naughty Dog, acho que ela já se firmou aí como uma das melhores produtoras de games da atualidade. Tudo que a Naughty Dog faz, aquela história, né, toque de Midas. Tudo vira ouro, né? Então, eu confio muito no trabalho dos caras. Eu acho que dificilmente eles vão baixar aí o nível de qualidade do que eles vêm trazendo por aí, né, cara? Sim, concordo. E pra finalizar, ele diz que gosta muito do nosso trabalho e ele tá vendo, né, o esforço que a gente tá tendo pra
enfim, melhorar o canal, melhorar o site, melhorar todo esse conteúdo que a gente traz, né? Enfim, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail aí, Leonardo Azi. Bom, Schwarz, então agora nós vamos para o off-topic sobre os tempos de escola, cara. Esse off-topic ficou muito divertido, muito legal. Nós gravamos com amigos pessoais nossos, amigos do coração, do peito. Ai, que outra vergonha, cara. Olha, escutem, porque o Schwarz tem histórias bizarras. Não, cara, não escuta. Eu tô lascado, cara. Todo o respeito que as pessoas têm por mim vai por baixo agora. Que respeito? Já não tem respeito nenhum, cara. Agora vão ter menos ainda. Ai, meu Deus. Bom, caras, é o seguinte, vamos começar o nosso papo sobre os tempos de escola, sobre essa época maravilhosa das nossas vidas, como eu disse. Ou vergonhosa, por que não? Ou vergonhosa, depende do ponto de vista. E, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês em relação a essa parada toda e tal, é qual a lembrança, assim, de vocês mais longínqua que vocês têm da escola? Tipo, assim, o mais longe que você consegue puxar na memória de uma lembrança que você tem da escola, sei lá, primário, enfim, que seja. Cara, a minha lembrança mais remota de escola, cara, é Transformers. Transformers? Como assim? Sim, cara, porque no primeiro dia de aula eu não queria ir sozinho pra escola, então eu tinha um Optimus Prime e levei ele comigo. E é uma merda, cara, que é o primeiro trauma. Já começa a minhas lembranças de escola com trauma, que me roubaram no intervalo, cara. Caralho! Eu tipo, fiquei me exibindo com o meu Optimus Prime, via só, ele veio num caminhãozinho. Aí tipo, molecada acho que eu com inveja, né, porque eu era um menino rico. Já roubavam carros desde aquela época, hein? Né, cara, eu estacionei meu Optimus Prime embaixo da carteira, pro intervalo, e voltei e não tá mais lá. Caraca, que vacilo também, mano. Ou ele se transformou em rodou e foi embora. Né? Cara, a minha primeira lembrança de quando era criança, assim, de escola, foi meu pai arrumando, tipo, minha mochilinha, assim. Cara, era antes do prézinho ainda. Era uma escola que chamava Pequeno Príncipe, assim. Caraca. Você usava shortinho balão? Usava, com elastiquinho assim. Quem nunca, né, cara? Porra, velho. Shortinho balão e que chute sem meia, cara. E aquela sacolinha vermelha. Pode crer. Aquela merda do quichute tá na minha infância também, cara. O bagulho é terrível. Aquele cadarço de 5 km, assim, que você amarrava, dava voltas. Você amarrava ele até o joelho, né, velho? Você parecia a Xena, né? Tipo... Caralho. O lugar parecendo uma sandália na perna, né? Mano, eu sei essa merda até o início da adolescência, aquela que bosta. Olha esse Schwarza, cara. Então, a minha lembrança remete a essa escolinha aí que eu lembro do meu pai arrumando minha mochila e colocando um dinheirinho assim, tipo, devia ser, sei lá, cruzeiro na época, eu não lembro qual dinheiro antes de Cruzeiro real. Meu pai antes de ir pra escola me dava uma piaba, mano. Não dá dinheiro não. Não, mas parou por aí, né, Vai mano? pra escola, moleque. Pá, piaba na cabeça. Já chega! Sentados! Eu naturalmente, como sou uma pessoa mais introvertida, eu lembro sempre eu me lembro sempre dos traumas, né? Tipo, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os traumas. No prézinho, eu mijei nas calças uma vez e era na hora do almoço, cara. Caralho, que horrível. E foi horrível, porque eu era um envergonhado, e aí imagina uma pessoa tímida, né? No prézinho já era tímido. Uhum. No prézinho você não precisa fazer discurso, não precisa apresentar trabalho na frente dos seus colegas, mesmo assim eu era super tímido. E aí fiz xixi nas calças no refeitório, cheio de criança. E aí depois o que aconteceu foi que eu fiquei colado naquele lugar, porque eu não queria sair dali e as pessoas verem... Mais pessoas verem que eu tava mijado, porque as crianças que estavam do meu lado saíram todas, credo, que nojo, saíram de perto de mim. Podia ter simulado, né, cara? Pegava um copo de água assim e falava, caraca, derrubei aqui, pô, que merda. Isso é uma parada que traumatiza uma criança, cara. Mijar na sala de aula, mijar na escola é uma parada complicada. Porque eu lembro de alguns, assim, eu né, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas eu lembro de colegas, assim, terem feito isso na sala e os caras ficarem marcados pro resto da vida, tipo, sim, sabe? Se encontrar ele na rua, caraca, você é aquele cara que mijou na sala, sabe? É um mijão, tem criança, tem cara que tem apelido até hoje, tipo, urina, xixi. Exatamente. E ainda depois do pré, teve a segunda série, que eu tinha muita dificuldade de fazer a letra S. Eu tinha aqueles cadernos de caligrafia, mas eu não conseguia aprender. Eu fiquei o ano inteiro tentando aprender a escrever o S e não conseguia.
Você era o Regi, então, né? É o Regi. Exato, eu escrevi o meu nome no singular, não sei, eu não quis fazer o S. Afinal, você é um só, né, velho? Então, você perguntou da primeira lembrança. A primeira lembrança é o primeiro dia mesmo, né? Mas as lembranças que eu mais gosto era ir pro prezinho, assim, o caminho que a gente fazia, eu ia conversando com minha mãe ia falando comigo e era sempre bonito porque era de manhã, né? Tinha aquele ar meio frio assim, o sol nascendo, era bem legal. Eu gostava dessa caminhada assim. E o primeiro dia na escola é terrível, né? Porque Sempre né? Ninguém te conta, né? Que você vai chegar lá e sua mãe vai embora e você vai ficar com um monte de estranho, né? Foi traumático, eu chorei, mano. Porra, eu acho que todo mundo é padrão, né? Pelo menos todo mundo, né? as Não, crianças... é sempre estranho, né, cara? E é mó engraçado porque você só se toca na hora, né? Quando sua mãe vai embora, você fica lá e fecha o portão e você... Ai, caralho. Verdade. Uma cilada, Bino. Eu estudei, tipo, numa... Eu não sei como é que chama, quando é antes do prezinho. É jardim, né? Interno. Isso, tinha uma... Inclusive essa escola existe até hoje, cara, aqui na rua. Chamava Jardim de Deus, cara. Caralho. Aí eu lembro dessa época que eu estudava nessa escola. E a lembrança mais remota, assim, que eu tenho era, tipo, de um tombo que eu levei, velho. Que, tipo, a gente tava brincando lá num lugar que era reservado pras crianças brincarem. E sempre tem aquele moleque, sempre tem um infeliz, velho, que te empurra, que dá bica, que dá soco, né? Tem. E aí, o moleque, tipo, me empurrou e eu tava numa altura, tipo, sei lá, meio metro, assim, sabe? Agachado, e eu caí de cara no chão, velho. Nossa. Meu, capote na infância é outro tema, né, cara? Dá pra fazer um programa só de Dá tombo, pra fazer né? um off-topic só de capote também, né, cara? E a outra lembrança que eu tenho também, que foi na época de prezinho, isso, na verdade, não foi nem comigo essa parada, aconteceu com... Aquela história, né, do cara mijar na escola, mijar na classe lá, e você lembrar do cara pelo resto da vida. Eu conheço esse cara aí, velho. Então, aconteceu que foi o seguinte, o moleque... Primeiro dia de aula, assim, as crianças todas se perfilaram, assim, aquela, né, filhinha, todo mundo ali bonitinho e tal. E aí, mano, o moleque... Olhei pro lado, assim, uma muvuca, assim, as crianças olhando, assim. Aí eu olhei pro lado, assim, velho, o moleque tava, tipo, vomitando, passando mal, Nossa. sabe? Nossa, jogou lá o café da manhã inteirinho no chão. E aí, sério, cara, e pior que... Cara, o Região conhece esse cara. Que cara? Estudou com a gente. Ele ficou marcado pro resto da vida. Eu não consigo olhar pra ele e não lembrar do cara que vomitou no primeiro dia de aula. Existe primeira série? Existia naquela época? Ou você ia do prezinho direto pro... Não, existia a primeira série, cara. Isso, a primeira série a minha suspensão foi... A primeira suspensão foi na primeira série, porque... Parabéns, velho. Porque foi encontrado aquelas garrafinhas Sabe aquelas garrafinhas pequenas de bebida? De velho barreiro, na minha mochila. Caralho, velho! Tudo Na errado. primeira série? Na primeira Que série. isso, cara? cara. Que escola é essa? Tudo errado. Não é brincadeira, não é escola, né? Eu levei na mochila, por isso eu fui suspenso. Mas você, tipo, foi lá, pegou a garrafinha e levou. O meu pai era alcoólatra. E ele mantinha... acho que mesmo os pais não alcoólatras, até eu que não sou alcoólatra, eu tenho bebidas em casa. E eu não tenho crianças em casa, mas meu pai tinha bebidas e crianças em casa. E aí, um dia crianças e bebidas saíram juntas pra escola. Mas você deve ter pego assim, deve ter achado a garrafinha legal, né, cara? Pequenininha e Foi tal. quebrado timidez, né, cara? Também. Caraca, a primeira série, beleza. O Júnior, na verdade, o Schwarza matou porque eu já tinha feito outras vezes e tinha me interessado pelo... Mentira, cara. Cara, isso é mentira, cara. Não, isso é mentira, sério. Ninguém. Eu vou chamar minha mãe. Na primeira Ô, série. mãe. Minha mãe pode comprovar. Sou famoso quebra-gelo, hein, mano? Caralho. Na sexta série, cara, tinha uma professora... Você estudava no Emília na sexta série, Rodrigo? Você lembra da a professora de ciências? Como é o nome chamava... Cara. mas ela era bonita, o nome não, né? Caraca. Gosto de ciências até hoje. O moleque podia chegar na professora assim, ai, professor, pôr um chaveco na professora. Ai, professora, me ensina a falar seu nome. Eu tinha uma professora, eu não era, tipo, apaixonado por ela, mas eu tinha uma professora muito bonita, professora de educação física, cara. E assim, ela era tão bonita, tipo uma loira assim, né, e tal, e ela tinha... Eu não, né, eu era pequeno, não conseguia perceber se ela tinha
Enfim, se ela tinha. Se ela era gostosa. Para de enrolar, né? Eu não tinha essa percepção, mas eu via que ela era bonita e tal. Mas eu não tinha paixão por ela, eu achava ela muito gata, assim. Tanto é que ela até despertou a vontade de eu ser professor de educação física quando eu crescesse, cara. Pensei que você ia falar que ela tinha despertado outras coisas. Não, cara, eu era muito pequeno, cara. Eu tava tipo, sei lá, segunda, terceira série. Nem tinha essa puberdade toda aí, não. Cara, eu tinha uma menina, cara, que eu era escravo dela. Mano, eu vou falar o nome da desgraçada, porque ela vai saber agora que eu gostava dela. Olha aí, cara, revelações, hein? O nome dela era Maria Paula. Maria Paula. Tem uma só no mundo. Ela tem nome de novela mexicana, hein? Maria Paula, ela tinha os olhos verdes. Todo favor que ela precisava, uma bala, sei lá, bater em algum moleque, eu fazia, cara. Eu era tipo um macaquinho com asas dela, sabe? Um lacaio. Caraca. Entendeu? Mano, eu gostava daquela mina, mas nunca tinha coragem de falar pra ela. Mas você tava, tipo, na atual friend zone, né? Que se chama hoje, né? E eu não saía da friend zone, cara. Porque eu ficava pensando, como é que eu vou falar? Eu fiquei um ano inteiro pensando como é que eu vou falar, e no ano seguinte ela mudou de sala. Mas, cara, eu era tipo o lacaio dela, cara. Eu lembro que uma vez, eu tava voltando da escola com ela. Eu voltava da escola com ela todo dia, sabe por quê? Porque eu levava o material dela. Olha isso. Caramba. Escravinho mesmo, hein? Mano, era um lacaio, cara. O que um homem não faz pra uma mulher? Né, cara? Aí tinha uma... Essa era da primeira série, essa menina. Começou cedo, né? Comecei cedo, cara. Era um pequeno tarado. Só tinha... Cara, mas na primeira série você já sabia que as meninas tinham olho verde e tudo. Nossa, caraca, era um cara... velho. Era muito observador, cara. Você tava na vanguarda do seu tempo, cara. Eu era stalker naquela época já, cara. Na primeira série eu não tinha coragem ainda de olhar nem pra cara das meninas, quanto mais ver que elas tinham os olhos verdes. E tinha a Cristiane, que era a minha professora de português, cara. Nossa, cara, eu era a única matéria que eu ia bem, cara. Porque eu gostava de ter elogios dela. Olha aí. Olha aí. Gostava quando ela pegava na minha mão pra me ensinar a escrever. Não, isso eu tô inventando. Mentira, cara. Mentira, que professora é essa, cara? Já chega! Sentados! Cara, eu fiz uma música pra um amor platônico. A Águida é professora também. Cara. Verdade. Não, só pro pessoal entender, é o seguinte. O Alex, o Lasticas e o Rejão, junto comigo, a gente teve uma banda e tal. Vocês sabem, a galera que acompanha os Poligonautas há um tempo já sabe que enfim, eu tocava numa banda e tal. E o Rejão fez uma música pro primeiro amor da vida dele, cara. Que legal isso, bonito. Naturalmente a Águida, que era a menina pra quem eu fiz a música, ela era muito interessante. Era uma menina super descolada pra época e pras proporções e tal. É equivalente a uma piriguete hoje. E eu, né, atrasado e intimidado, tava sempre de olho naquilo que eu não podia ser, né? E acabei que ela era bonita também. E veio a calhar, né? Falei assim, bom, acho que não devo me apaixonar por essa menina, senão vai ser péssimo pra mim, porque eu não tenho a menor chance de me relacionar com ela e talvez até de receber um cumprimento dela algum dia. Uhum. E, obviamente, que chegar a essa conclusão resultou que eu me apaixonei por ela mesmo. Não adiantou nada pensar nisso, né? Normalmente, quando você pensa nisso, já aconteceu, né? Já era, já tá ferrado já. Tá laçado, vira lacaio também. Pois é, aí pra não me matar, eu fiz uma música. Acho que foi bom pro meu futuro. Eu tive, é claro, eu não lembro assim de muitos amores platônicos, né? Por menininhas e tal, de coleguinhas de escola. Sua esposa tá aí, né? Ela, mais ou menos. Não, mas assim, cara, o primeiro amor da minha vida, né? Falando assim bem poeticamente, eu fui correspondido, cara. Eu fui correspondido, eu pegava na mãozinha dela e tudo e tal, a gente fazia a lição de casa junto ali. Mas ela sabia? Não, sabia, cara, a gente era tipo pseudo-namorados, assim. Mas ela era tipo, ela era vesguinha, tá ligado? Olha que legal. Tá vendo? Era amor de verdade, tá vendo? Você pegou a irmã do PC Siqueira, velho? Eu nem me importava tanto com a aparência dela, cara. Ela era vesguinha, ela ruía a unha assim, ela era feinha, inclusive. Mas eu me apaixonei por ela, por algum motivo. Bacana, né, cara? Que enquanto ela olha pra você, o outro olho fica olhando se vem alguém pra te assaltar. Era legal, porque a gente fazia lição junto, dava pra lá, enfim, olhar pra
pra lousa e pra lição ao mesmo tempo, né, cara? Coitada da menina. Já chega! Sentados! O Rodrigo, ele era queridinho. As meninas, tipo, ficavam, ai, que bonitinho. Ah, olha aí, tá vendo? Tá escondendo o jogo, velho. Então, mas eu era bobo, aí eu não fazia nada. E as que eu queria, eu não ia atrás também. Eu era bobão assim também, tipo, na quinta, sexta série, que é onde começou ali o fervo todo, né? Que a molecada começou a se pegar e tal. Cara, pô, a molecada já começava a se pegar, ficava, né? Não era aquela... Eu imaginei um bacanal, cara. Não, Eu velho. não pegava ninguém. Não, era tipo assim, sei lá, a molecada ficava na hora da saída e tal, começava a dar uns beijinhos, não era nada, tipo, né, totalmente descontrolado e tal. Mas, sabe, eu não tinha, cara, eu não conseguia, cara, eu tinha medo, sabe? Eu tinha uma, até lembrando Medo da aqui, rejeição. eu tinha medo. Tinha uma menina, o nome dela era Débora, cara, essa menina era linda, na sexta série. E tipo, eu sentia que ela gostava de mim e eu gostava dela, mas tipo, a gente meio que não falava um pro outro, sabe? Aham. E aí tal, eu fui deixando, não conseguia chegar, né? Aquela história toda, cabaço pra caramba. E aí, acho que, sei lá, ela deve ter cansado de, né, enfim, de eu ficar só pegando na mão dela. Aí eu cheguei um dia assim, tinha começado a aula, aí sabe quando... Antes do professor chegar, que as pessoas ainda estão... Todo mundo conversando ali. Aí ela tava se pegando com um anãozinho lá, com um baixinho que tinha na sala, cara. Anãozinho? O moleque tinha meio metro de altura, assim, cara, e eles estavam se beijando, foi tão terrível. Olha a raiva na voz do Não, Otarrel. cara, foi terrível, velho, porque foi, tipo, eu gostava dela, né, cara, e aquela cena ali machucou meu coração. Não, mas era comum, cara, aquela menina que você gosta, e tipo assim, não tem nada com ela, aí você fica lá, tipo, só planejando, catar a mina e tal, aí chega lá, ela fica com outro cara. E você tem que conviver com isso. Você ficou planejando, né, cara? Eu achei muito bonito isso que você falou, Otarrel, que você e a menina tinham... estavam experimentando o amor os dois, mas era um sentimento tão complexo que vocês não sabiam o que fazer com aquilo e não faziam nada mesmo. Até que chegou o cara que sabia o que fazer com isso. O anãozinho passou o rodo, o baixinho engraçadinho, com pegada já, talvez. E tomou a mulher de conta. Eu não esqueço, o nome dele era Paulinho, cara. Puta merda. Paulinho! Jogava bola pra caramba, o filho da mãe. Tem uma lembrança bonita na segunda série ainda. E eu lembro que na época meu pai sempre tocou violão bastante, assim, né? Sempre tava com o violão na mão e tal. E eu achava muito bonita a música do Raul Seixas, a Olha o Trem, sabe? Aham. E, cara, aquela música, ela me tocava de uma maneira assim que eu falava, pô, tinha alguma coisa a mais ali que eu não sabia explicar, sabe? Caraca, velho, vocês eram crianças muito poéticas, românticas, cara. Puta merda, o outro não sei, viu cara. o sol brilhar de manhã, o outro aí gostava da música que era bonita. Mano, eu não tinha esses pensamentos não, cara. Então, cara, eu não Eu só sei. pensava no meu Batman que tinha sumido atrás da máquina de lavar só. Então, mas eu não sabia explicar o que eu sentia, assim, mas eu sabia que era bonito. E eu fiquei com vontade de cantar essa música pra essa menina na sala de aula. E eu planejei tudo, né, pra tipo, um dia, tipo, na sala de aula cantar pra ela. Mas não deu certo, não. Eu não cantei nada, não. Tô até hoje aqui. Cara, que bom, né? Porque eu fico imaginando um cara cantando Why You Train pra uma garota como uma declaração de amor. Olha só, eu lembro de uma coisa que existia muito assim Principalmente, eu não sei como é que tá nos tempos atuais e tal, se a molecada ainda brinca muito na hora do recreio, do intervalo, enfim. Mas eu lembro que as brincadeiras, na minha época, eram brincadeiras violentíssimas, cara. Sempre tinha alguma coisa a ver com porrada, com... Coisas voando. Coisas voando, sabe? Então, tipo assim, na hora do intervalo era guerra de comida, mas os moleques usavam maçã, sabe? Cara, eu lembro disso. Uma maçã na cara. cabeça dói, viu, mano? Porra, eu nunca tomei isso. Você já tomou? Ai, quem tomou aí, ó? Caraca, eu nunca me acertaram a maçã na cabeça, cara. Não, você tá maçã e bananada, cara. Não, teve uma época, teve uma cena, assim, cara, que eu tenho na memória, assim, lá do Emília mesmo. E essa época continuou, Rafa. Você saiu, a guerra continuou, assim. Continuou, né? Os moleques jogando... Até hoje.
Até hoje deve ter. Até hoje deve ter, cara, com certeza. Cara, criança é criança, cara. Eu lembro que o cara jogou um caqui, assim, sabe? Era um cara muito, muito maior do que a gente. Tinha uma galera que era maior, assim, né? Rapaz, esse caqui chocolate dói, hein? Bicha dura, hein? Não, era o caqui molinho, aquele que estourava. Ah, bom, menos mal. Eu lembro que as paredes eram tudo sujas de caqui, cara. E eu lembro de um cara atacando, e eu não sei, cara, se a viagem minha, mas parecia que tava a super câmera, assim. Eu vi o cara armando o golpe e tacando, assim. Você via tudo em câmera lenta, né, cara? Uma paulada, velho. O moleque quase caiu, cara. O foda lá da escola, só para as pessoas entenderem aí, é que tinha um pátio bem grande e bem no meio do pátio tinha uma parte coberta. Só que as duas extremidades, imagina um retângulo assim, né? As duas extremidades da parte mais comprida, elas eram descobertas. E uma delas tinha uma escadaria que era bem alta, quase da altura do telhado. Então a galera ficava lá em cima e atacava por cima da telha. E quem tava do outro lado nem via o negócio chegando. Caraca, o bagulho vinha com uma velocidade gigantesca, mano. E vinha do alto assim, e você tava lá de bobeira e pá! Ah, era tipo quando o Chaves jogava a bola por cima da casa do seu Madruga, é isso? Isso. Entendi. Eu lembro de uma cena, cara, não sei se foi você, Alex, ou se foi outra pessoa que... Lembra de explodir aquela caixinha do Todinho, cara? Ah, sim. Ô, velho, esse bagulho era legal, hein? Então, e puta, eu lembro que tinha uma menina vindo assim de camiseta branca, velho, e explodiram o Todinho na cara dela, mano, nossa. Meu Deus. Nossa, velho. Acho que nunca mais saiu a mancha daquela camiseta, velho. Da cara dela. Da cara sai, né? O que não sai é o trauma, né? Eu lembro de uma brincadeira, cara, que é tipo assim, no intervalo tinha a galera que fazia pega-pega, tinha gente que fazia esconde-esconde, um monte de brincadeira. Mas tinha dois sujeitos da minha sala, cara, que inventaram uma brincadeira peculiar. Era estrupa-estrupa. Era tipo assim, o moleque tava lá no intervalo, distraído. O cara que fazia essa brincadeira era um gordão alto, cara, então ele era forte, entendeu? Olha, rapaz, olha o que você vai contar, Não, cara. Aqueles caras com 18 anos na segunda série, né? Tipo, Fazendo brincadeira estrupa-estrupa com o molequinho de 12 anos, né? Ele chegava por trás, o cara tava lá distraído, comendo misto quente. Ele agarrava o moleque por trás e ficava coxando, sabe? Cara, Coxando. que merda é essa, cara? Mano, e ninguém conseguia fazer aquele moleque soltar, Que mano. escola é essa, cara? Que escola é essa? Mano, é maluquice. E, mano, até eu me lasquei nessa, cara. Eu tava... Olha, cara, do jeito que você tá falando, a parada deve ter sido tensa mesmo. Olha a sua situação, Eu tô sentindo cara. a dor na sua voz, cara. Não, a dignidade indo pro ralo, cara. Eu tava no intervalo. Ainda bem que é pro ralo, né? Com L, né, cara? Tá, ninguém entendeu a piada, beleza. Não. Aí, cara, imagina. Eu tava lá com a minha mãe na minha frente. O cara chegou por trás e me fez isso daí, cara. Ele ficou lá me Estuprado na frente da mãe, não acredito. na frente da minha mãe, cara. E eu tentava dar cotovelada no cara e o cara era gordo, só pegava gordura. Mano, foi aflição, cara. E sua mãe fez o quê? Minha mãe ficou rindo. Ah, então tá tudo certo. Bate nele, Schwarza. Bate nele, tô batendo, não consigo. Já chega! Sentados! Realmente, essas brincadeiras, elas costumavam ser violentas e por isso eu tava sempre, na hora do intervalo, sempre tinha esse tipo de brincadeira e eu procurava ficar perto de algum adulto, algum professor, algum funcionário, porque eu sempre tive muito medo de apanhar, de me envolver em confusão. Eu não sabia lidar com isso. Eu não sei até hoje, na verdade. Mas aconteceu uma coisa uma vez que eu achei muito legal. Eu tava lá tentando, olhando para os lados, como fazia sempre, para ver se não acontecia nada, sei lá, de ruim comigo, como sempre, né? Intenção total. E aí veio um cara que morava no meu prédio, chorando aos prantos, né? E era um cara que eu não esperava isso dele. Ele parecia ser um cara forte, que resolvia os problemas. E aí ele começou a apontar pra perna dele, tava de calça jeans, ele chorava e não conseguia falar. Quando ele chegou perto de mim, ele apontava. Eu fui olhar o que era cocô, tinham jogado cocô nele. Alguém tinha pego merda na mão e tinha jogado na calça do cara. Cara. Tá aí a receita pra derrubar um Brutamontes, cara. Jogue cocô nele. Esse dia eu achei muito legal, porque eu vi exatamente o que o Oda Hell falou, que eu vi um grande, né, se sucumbir, né, chorou na minha frente lá e não conseguia nem falar.
me senti bem. Não foi mas só libertação? ao mesmo tempo foi engraçadíssimo, né? Um cara com merda na calça é muito legal. Já chega! Sentados! Saia Maia. A lendária Saia Maia. Na verdade, tem essa brincadeira, ela é popular, tipo, em todo o Brasil, assim. Eu já vi pessoas de outra região também falando dela, só que tem vários nomes, né? Só pro pessoal entender, tipo, pelo menos a Saia Maia que a gente brincava aqui, era aquela de passar, tipo, a bola por debaixo da perna do cara, né? A famosa, como é que chama no futebol? Rolinho. Sainha, rolinho, né? Tem vários nomes, Gaviola. né? Tem vários nomes. E aí a bola passa embaixo da perna do moleque, e aí a partir desse momento o moleque é espancado e ele tem que tocar em algum lugar, né? Pra enfim, poder... E geralmente ele tá a quilômetros desse lugar que ele tem que tocar, né? Exatamente. Pra ele chegar até, sei lá, até a trave lá do outro lado, ele já tomou vários socos no estômago, na cara, enfim. Eu lembro que a gente não tinha bola, né? No intervalo, as professoras não davam bola pra gente jogar. A gente amassava as latinhas. Latinha, cara. E amassava latinha, assim, de refrigerante e tal, e jogava com a latinha. E era um inferno, cara. O negócio era agressivo. Mas a gente jogava, cara. Era da hora. Era foda quando o cara que não tava participando da brincadeira tava passando perto e passava nas pernas dele, cara. Não tinha tempo de explicar, ele tinha que correr. Nossa, porque tomava muita porrada, cara. É verdade. Não, e tinha aquelas brincadeiras que... tipo, você falar palavrão também e começar a espancar um moleque. Mão negra, né? Mão negra. A gente chamava de mão negra aqui. E aí tinha toda uma série de regras, né? Você não podia chamar pelo nome, não podia falar palavrão. Você inventava, né? Umas regras, né? As regras tão malucas, cara, que certeza que você ia apanhar em algum momento. Cara, ninguém nunca conseguiu se livrar dessa parada de mão negra aí, cara. Era muito difícil, porque não podia falar palavrão, aí não podia falar o nome, acho que cada um tinha um nome, puta, era uma bagunça, cara. Era melhor ir pra escola calado, né, cara? Era uma desgraça, cara. Eu ficava estimulando essas brincadeiras, mas não gostava que faziam comigo, cara. Claro, né? Saia Maia eu joguei uma vez só e eu não quis mais jogar porque eu fui até o lugar onde a pessoa parava de apanhar e eles não pararam de me bater. Eu nunca fui muito bom de fazer coisas erradas. Não que eu seja um cara politicamente correto, muito pelo contrário. Eu sou meio perfeccionista, eu sou quase neurótico nesse tipo de coisas. Na minha casa eu procuro deixar as coisas nas mínimas posições e tal. As pessoas depois tiram do lugar, mas eu fico fazendo isso. Eu acho que é um exercício, alguma coisa até que eu aprecio fazer, sabendo mesmo que não vai trazer nada de benefício e tal. Mas o fato é que... do que é o assunto mesmo? É sobre colas, cara. Então, e aí o que aconteceu? Como eu não era bom nessas coisas, eu não colava, né? E às vezes tirava notas ruins e os caras que tiravam notas boas colando riam de mim e tal. E até que depois eu fui ficando inteligente, aí eu não precisava colar mais, né? Inteligente. Mas uma vez eu tentei colar e eu pensei assim, não é possível, né? Todo mundo, a professora era estúpida e as pessoas colavam de jeito muito descarado, né? E eu falei, eu vou. Os caras pegavam cadernos embaixo da mesa, liam e colocavam de volta. Olha isso. Aí eu falei, essa professora merece, acho que é meu debut, né? No meu debut, eu tenho que fazer a minha primeira cola hoje, né? Essa professora é muito estúpida. E pronto, eu peguei o caderno de embaixo da mesa, segui o exemplo de um profissional, um cara tava na minha frente fazendo isso. E é evidente que no momento que eu peguei o caderno, a professora fez o maior escândalo que eu já vi na história. Cara, eu lembro de uma prova de estudos sociais, olha como é velha. Caraca, estudos sociais, cara. Estudos sociais, eu nem sei se tem essa matéria hoje em dia. O que é a matéria estudos sociais? Cara, eu ensinava uma junção de várias matérias malucas. Ah, é? Geografia e história, né? Caraca. E é mais focado na história do Brasil, Era né? tudo junto, né? E, mano, eu não tinha estudado nada porque eu tinha ficado jogando Tartaruga Ninja, né? No dia anterior à prova. Mas isso era tipo o quê? Primário? Qual é que era? Primário, cara. Era tá. quarta série. Acho que era. Você não teve estudos sociais, ou Rafa? Não, eu tive, só que eu não lembrava o que era, cara. Fazendo bullying com o Schwarzer. Falava de um monte de coisa. Falava de classes sociais, de geografia e... Eu lembro até hoje que eu acho que saneamento básico, cara, a primeira vez que eu ouvi falar, acho que foi na aula de estudos sociais, cara. Foi, Que eu lembro até hoje que
muita gente não tinha saneamento básico, era um direito e era uma coisa muito importante. Os estudos sociais era tipo a matéria que tentava te preparar pra vida pra ser um cidadão bom, sabe? Mas acho que não, sei lá, não deve ter funcionado muito bem. Não deu muito certo. Aí o que eu fiz? No uniforme da escola tinha uma jaquetona, né? Uma jaqueta enorme. Então eu colei as respostas por dentro da jaqueta. Olha aí. Entendeu? Você era profissional. Deve ter feito um calor naquele dia. Pior que fez. O Schwarza suando lá, não podia tirar a blusa. Não, eu andava com ela fechada, né? Porque ninguém vê, não, os papéis. Aí na hora que começou, eu abri a jaqueta, né? Aí eu me encurvei na mesa e dava pra eu ficar vendo por dentro da minha jaqueta. Cara, você era muito ninja, hein? Ninja, cara, ninja. A professora deixou quieto porque pensou que ele tava armado, né? Mas não adiantou nada. A minha letra era mó feia, cara. Eu entendi tudo errado que tava escrito e acabei tirando. Fez a cola errado. É uma cola que deu certo. Eu tava na 4ª série, aí eu fui... era uma prova de geografia. E eu lembro que a pergunta era sobre erosão. Aí eu peguei e não lembrava o que era. Eu tinha estudado pra caramba, não lembrava. Aí eu peguei, pus o caderno assim por dentro da calça, pedi pra ir no banheiro, fui, li. Caraca! Mas peraí, que professora era essa que deixava o aluno ir no banheiro na hora da prova? Cara, essa professora pediu, velho, sério. Pediu, né? Ela pediu, cara, ela pediu. Melhor o aluno colado que fazer cocô na sala, né, velho? É verdade. O Alex já foi abaixando as calças assim, então. Apertado. Não, preciso ir, cara. Aí eu fui lá e voltei tranquilo. Olha assim, aí, cara. E não lembro que é erosão até hoje. Erosão ia ser se você não fosse no banheiro. Tá, vamos falar agora de trabalhos bizarros, trabalhos que os professores pediam e tal, e a gente tinha que se virar pra fazer. Eu não lembro exatamente o que era o trabalho, o porquê que a gente fez aquilo, mas eu e um camarada, e o Região vai lembrar, que era o Júnior, lembra do Júnior, o baixinho roqueiro lá? Lembro sim. Então eu fui fazer esse trabalho com ele e tal, e não sei qual era o tema, mas a gente fez tipo um caixão, com uma boneca dentro. E, mano, a gente fez umas paradas assim. Ficou sinistro, cara. Lembrei, era de Halloween. Eu já fiz um caixão também. Era de Halloween. E a gente fez um caixão, assim, comprou aquelas... Como é que chama? Chapa de isopor, assim, cortou certinho e tal. Botou um vidrinho aí, botou uma boneca dentro, cheia de machucado, assim, cara. E tem um outro trabalho, esse o Região vai lembrar, que foi um trabalho que deu origem à banda que a gente teve. E que, sei lá, se não fosse nem isso, acho que nem existiria Poligonautas hoje, porque, enfim, eu e o Schwarza se conhecemos através disso e tal, que foi aquele trabalho de geografia que a gente fez na música lá. O trabalho rendeu tanto que a gente, né, se conheceu, fez uma banda, muitas coisas aconteceram. E por causa de um trabalho de escola, porém, o trabalho mesmo, eu acho que nunca ficou pronto, né? Ficou ruim, inclusive, né, cara? Eu lembro de um trabalho, cara, que era pra falar de mídia, né? E aí já era colegial, já. Olha só. Né? Aí eu falei, qual a melhor forma de falar de mídia se você não se vestir de televisão? Aí eu cheguei... Caraca, velho. Eu vou fazer um grupo assim, né? Cada um, alguém... Tipo assim, 3 pessoas no meu grupo. Eu aposto que essa ideia foi sua, cara. Foi. Eu falei assim, eu tenho uma ideia, eu vou me vestir de TV, e aí você escreve o texto, eu vou apresentar tipo o Jornal Nacional. Aí a minha ideia era a seguinte, eu ia pegar um caixote de óleo lisa, entendeu? E eu cortava por baixo, e colocava na minha cabeça, e à frente eu cortava como se fosse uma tela. Aí eu pintei tudo, ficou parecendo uma TV bonitinha, cara. Aí eu peguei um terninho, né, enfiei lá, e apresentei tipo um jornal com acontecimentos da sala de aula, sabe? Hoje fulano chegou atrasado, agora a professora, hoje ela mudou o cabelo, sabe? E fiquei fazendo... Criativo, né? Cara. Caramba. Você tirou 10? Tirei, mas foi criativo. Puta merda. A professora falou que eu tinha futuro no teatro. Você já era um pequeno comunicador desde pequeno já. Me preocupa aí a produção, porque eu fui assistir um Batman com esse rapaz há 2 anos
E eu vi um Batman mais mal produzido que eu já pude ver, né? Ele tava travestido de Batman, mas ele parecia mais aquelas pessoas que pensam que são super-heróis que moram na rua e tal. Não, os poligonautas sabem dessa história, cara. A gente já falou muito do bate-farrapo aqui, cara. Imagina como ele tava travestido de televisão na escola primária, sei lá o que era. A caixa de óleo lisa na cabeça, puta merda. Ah, ficou legal. Só não dá pra mudar de canal, né? Ele falava assim, gente, vocês estão vendo que eu tô vestido de televisão? As pessoas ficavam olhando pra ele, tipo assim, vai logo com essa porra. Pô, tem uma vez que eu fiz uma maquete, cara. Eu fiz uma maquete de Itaquera. Caraca! Maquete. Sério? Maquete, peguei isopor, cartolina, um monte de coisa e reproduzi a região onde eu moro, sabe? Olha Era um aí, trabalho cara. Fale sobre onde você mora. Eu fiz uma maquete, falei, não tenho nada pra falar, então vou fazer uma maquete. Ganhei 10 e a professora falou que ia ser engenheiro. Eu gostava de fazer maquete. Eu não gostava muito não, acho mais chato. E dá mó trabalho pra levar pra escola depois, e aí depois jogar fora, né? Isso me lembra feira mas- de ciências, cara. Eu tinha uns trabalhos assim, cara, tudo tão ridículo, cara, que eu odiava por ser tão ruim, assim. Tinha uns riozinhos que era gel de cabelo. Cara, essa parada de sabe? feira, Nossa essa parada de Senhora. feira de ciência, pelo menos, cara, não existia. Na minha época não tinha, cara. Isso eu conheço de filme americano, sabe? Na minha Pô, época não estudei tinha na essa Emília parada, também, não. rapaz. O cara estudou no Pequeno Príncipe, você quer o quê? Você estudou na escola estadual, Joaquim Fontana, rapaz. Verdade. Não, isso foi na Emília, cara. No Pequeno Príncipe não tinha feira de ciências, não. Já chega! Sentados! Então, eu não gostava basicamente de matemática, de física, dessa química, essas coisas mais exatas, elas me irritam até hoje, eu não gosto, né, na Eu sempre verdade. fui o eu gosto contrário, até cara. hoje. Sempre gostei. Eu não curto, eu não sei. As coisas que eu aprendi, que eu sei de física, foram as coisas que eu aprendi na escola e naturalmente eu não sei nada de física, né? Porque eu não aprendi nada. Eu aprendi, mas, quer dizer, eu passei dos anos, né? De ano e não sei o quê, mas eu sei, tudo bem, eu sei o princípio lógico das coisas, porque eu sou um cara inteligente, mas. Sou um cara inteligente, mas. Modesto também você é. Você não tá muito convicto disso, cara. Mas eu não gosto muito de exatos, nunca gostei. Mas, inclusive, do ponto de vista de matéria, de estudo, o que eu tenho de mais trauma, porque assim, cara, lembrar do tempo da escola pra mim é lembrar de traumas, basicamente. A escola é feita basicamente de traumas, né? Exato, é por isso que a gente, né, fica mais ou menos problemático depois que cresce. Exato. E o meu maior trauma era a tabuada. Minha mãe me obrigava a estudar tabuada todos os dias e era triste, cara. Eu tinha que ficar treinando. Depois ela falava assim: quando eu terminar de lavar a roupa, eu vou Tomar vou fazer tabuada. uma chamada oral aí, sei lá. Porque falava chamada oral era na escola. Minha mãe Caraca, falava que outro nome que eu não sinistro, lembro mano. agora. E era terrível, porque se eu errasse uma, ela falava assim, vai ter que estudar mais 2 horas, tá bom? Não sei, eu acho que isso deve ter potencializado o meu desprezo com exatas. Eu já era totalmente o contrário, cara. Eu não gostava. Eu adorava assim, gostava muito mais de matemática do que de física, ou enfim. Caraca. Né? Mas, assim, é interessante isso, né? Eu gostava muito de matemática, mas de física eu não gostava tanto, cara. Não sei Cara, por quê. eu odiava matemática. Até hoje não sei tabuada, cara. Ó, então, né? Agora, física, até hoje eu leio física, cara. Eu adoro física, cara. Ó, Darrell, eu tenho uma pergunta pra você. Fala. 6 vezes 7. Caralho. Não gostava de matemática, mentiroso! Pô, velho, assim também é difícil, né? Falar que gosta de matemática pra parecer cu, eu posso também. Peraí que eu vou abrir. Não, peraí que eu vou abrir o. A vida é calculador assim, aqui. malandro. E o melhor é que na edição vai ser assim, quanto que é 6 vezes 7? 42! Tipo, vai ser na hora. O áudio é mó diferente. Já chega! Sentados! Vocês gostavam de fazer apresentação de seminário, cara? Não. Cara, eu acho que a apresentação de seminário era das piores coisas da minha vida, cara. Era muito horrível. Eu fiz uma apresentação com região, eu não vou lembrar do que era exatamente. Mas, assim, eu lembro que era horrível, assim, o processo todo. Professor Lúcio, tinha que fazer todo trimestre. Será, cara, que era isso? Tinha que fazer um seminário do Lúcio. Então. Mas aí, assim, De física? eu lembro que o processo, ele era de física. Imagina quão triste era pra mim. Eu era tímido
e não gostava de física. E tinha que ir lá na frente falar. Não, cara, mas eu lembro então- que teve um seminário, eu não sei se foi esse do professor Lúcio de física, mas eu lembro que teve um seminário que a gente arrebentou, cara. A gente, tipo, encarnou um Mick Jagger lá e deu tudo certo, cara. Tá que pariu. Porque Não, apesar sério? de eu ter essas dificuldades todas, né, eu sou inteligente, já avisei antes. E você tava comigo no trabalho, então deu tudo certo. Cara, deu mas tudo certo. foi Eu não lembro terrível. exatamente qual que era, mas o processo em si foi horrível, mas na hora acabou dando tudo certo, entendeu? Comigo é basicamente que nem você. O processo era ótimo, era horrível, quer dizer. Mas apresentar até que gostava, cara, de ir lá na frente e me exibir. Olha E se vestir de televisão. cara, pra um cara que se vestiu de televisão, apresentar um seminário é fichinha, né, cara? Cara, Fácil. Cara, já me vesti de He-Man, cara, mas aí era carnaval. Schwarza, você foi... Se você tivesse aparecido na minha vida nas tenras tempos de escola, com certeza eu teria sido um cara melhor, mais forte hoje. É porque verdade. você ia salvar toda a minha dificuldade. Qualquer dificuldade que eu tivesse, você se vestia de televisão lá. Tava tudo certo. Vexames de escola. Todo mundo passou por algum vexame, ou enfim, o camaradinha lá que mijou na roupa, aquela coisa toda e tal. E eu queria que vocês contassem os maiores vexames que vocês passaram na história e na vida de escola. Ai, cara. Essa é a maior de todos, cara. Era primário ainda. Qual série? Mano, acho que é a primeira série. Primeira série. Primeira série, Começou cedo. né? E, cara, assim como o nosso amigo Regis aí, eu também era um pouco tímido, assim, na primeira série. Então eu tinha vergonha de falar com a professora, por exemplo. Certo. E naquele dia eu tava com uma dor de barriga, cara. Né? Eu tava com dor de barriga, tava peidando pra caramba, assim, pra tentar Na aliviar. sala, velho? Já Na tá sala, desenfreado assim? Desenfreado. E tava com dor de barriga. Só que eu tava com medo de perguntar pra professora, pedir pra professora ir no banheiro, né? Então eu fiquei segurando. Falei, acho que consigo segurar até chegar em casa. Mas sabe como Isso não começa tá a doer, dando cara? certo. Porque você não consegue mais segurar. Então eu criei coragem e falei, professora, posso ir no banheiro? Ah, pode. Aí beleza, eu fui sair da sala de aula. E quando eu tava no corredor, eu falei, agora eu vou correr, porque senão o negócio vai escapar. Ai, No que eu abri a perna, me caguei todo. Mas, mano, uma chuva de merda. cara, eu não acredito nisso. Cara, eu falei, mano, eu não vou mais no banheiro. Pra que eu vou no Eu não banheiro? acredito nisso, cara. Pô, Puta merda. Então eu fiz uma horinha no corredor. Você não podia mais do mesmo, tinha que ir no lava rápido, né? Aí eu esperei a merda secar um pouco pra não escorrer. Não, E voltei. cara. Não. Aí voltei pra sala de aula. Não, cara. E o não, que eu cara. voltei, a professora já ficou assim, caramba, mano, que merda é essa? Que Porra, cheiro é cara. esse? Merda seca ainda, mano. Aí as crianças Puta falando, merda. professora, a fossa deve estar com problema, sabe? Começaram, tipo, o que tá acontecendo? Aí a professora chegou em mim, ô Schwarza, você tá com algum problema? O pequeno Schwarza. Tava, mas eu Aí- soltei. Aí beleza, você chegou a Estava, hora mas de- já se foi. Ah, então beleza. Aí continuou a aula, todo mundo sentindo o cheiro ruim, o pessoal tudo torcendo o nariz. Aí quando foi na hora do intervalo, minha mãe ia levar o meu lanche, né? Eles continuaram a aula? Continuaram com cheio de Porra, merda, que galera resistente, mano. né? Aí cheguei no intervalo, a minha mãe, Charles, aqui, ó, seu pão com presunto. Ô mãe, tô todo cagado. Como assim, filho? Mãe, me caguei todo. Caraca, E aí ela foi falar com a professora pra me liberar. Ela chegou, ô dona fulana, eu vou levar meu filho porque ele tá todo cagado. cara. Aí ela, por isso que a sala de aula tá fedendo. Ah, agora eu entendi, né, cara? Puta merda, cara. Foi uma frustração, porque ela, depois que eu saí, ela contou pra todo mundo. Sabe esse garoto que acabou de sair? Tá todo cagado, moleque. Achando o bico. Aí, Sério? A professora fez isso? todo mundo fez bullying, cara. Aí quando eu passei o resto do ano com o apelido de cagão, cara. Ah, bobo. Ainda bem que eu me mudei daquele Era o bairro. mínimo, né, cara? Era o mínimo que ia acontecer, né? Puta, cara. Olha, se cagar na aula é complicado, hein? Se cagar em qualquer lugar é horrível, mas nesse entre as outras pessoas é lastimado. Já chega! Sentados! Assim, não lembro de nada específico, mas eu sei que em vários momentos eu me sentia desconfortável por alguma coisa assim, sabe?
Tipo, sei lá, acontecia alguma coisa, a sala inteira olhava na sua cara e rachava o bico, ou então você falava besteira na hora errada, ou a professora te chamava atenção, já era um vexame, né? Ah, mas isso aí era tipo padrãozinho, cara. Tem que ter. Mas você quer cocô? Tem que ser umas histórias tipo. Tem que ser umas histórias tipo do Schwarz, assim, cara. Mano, eu lembrei de uma coisa que tinha a professora Lilian, né? Que ela era gostosa, assim, né? Tipo, era uma professora de 20 e poucos anos. E sabe aquele momento que tá todo mundo conversando na sala? Fica parecendo feira. Aham. Aí tava eu e um amigo meu conversando sobre a Lilian, né? Nossa, mas ela é muito gostosa, não sei o quê. Aí eu, né, espertão, fui falar, pô, o problema dela é que ela não tem peito. Nessa hora, a senhora ficou quieta, cara. Chaves, né? Chaves total. Chaves total. Aí ela escutou, como é que é? Eu falei que eu te respeito. Olha, meu. Se escapou bem, se escapou bem. Não escapei nada, cara. Ela ficou pé da vida comigo. Ah, assim, tipo, não foi vexame, mas teve uma vez que eu fui pra diretoria e, cara, foi uma parada com bebida alcoólica também. Tinha um dos moleques, por algum motivo, um moleque levou cerveja pra escola, cara. Por algum motivo. E aí tinha, tipo, 3 latinhas de cerveja e tal. Aí na hora do intervalo de uma aula pra outra, os professores saíam da sala, né? Não eram os alunos que mudavam, né? Pelo menos na minha escola era assim. Os professores saíam da sala e vinha outro professor, né? E aí nesse intervalo, o moleque tirou a cerveja da mochila e a gente tomou ali. Eram 3 latinhas e tal, né? Só que aí, cara, em vez de, sei lá, sumir com as latinhas ou mesmo esconder, a gente jogou na lixeira da sala. Aí, velho, você sabe que sempre tem... Foi cara, garoto. Não, sempre tem aquelas meninas... Mano, cara, era sério, o terror dos... né? O terror dos moleques eram essas menininhas fofoqueiras que tinha na sala de aula. Aí a filha da mãe foi lá, professora, tem um monte de latinha no lixo ali da sala. Aí ela foi lá ver, né? Aí ferrou, né, cara? Cara, aí que ódio dessas meninas, cara. Cara, por que as meninas tinham que ser desse jeito? Puxa saco, aí ganhava nota. Ganhava nota. Yeah! Na minha escola, cara, tinha um professor muito maluco. Você lembra dele? É do Emília também. Cara, eu lembro, era professor de geografia. Ele era radialista, doido, cara. Ele era louco, ele começava a imitar vozes. Ele tinha uma rádio, Ele tinha uma rádio, cara. Eu escutei o programa dele, era legal até. É mesmo? Ele não tinha, ele trabalhava numa rádio, né? É verdade, sim, ele trabalhava. Ele era locutor, cara. Ele ficava fazendo as vozes lá e tal, a gente tirava uma barato. Ele fez uma promoção um dia na sala lá. Ah, é? Tinha que ligar na rádio e falar não sei o que, ele deu um prêmio lá pra uma menina lá. Como assim, cara? Que professor é esse? Lembro. Era ele que a gente zoava que pintava o cabelo com Grecinho 2000? Não sei, cara, eu zoava tanta gente, cara. Grecinho 2000, né, cara? Eu acho que era ele, moda, cara, né, cara? Ele entrava na sala, a galera começava a gritar, a cantar a música lá, ou falar do comercial, não lembro o que era, se era uma música, um bordão. E ficava zoando um dos professores lá que pintava o cabelo com Grecinho 2000. E aí, depois de um tempo, ele chegou e falou assim, eu experimentei aí o Grecinho 2000 e gostei, viu? Depois ele assumiu de vez, né? É engraçado. E ele tinha mó bigodão, assim, não tinha? Tinha. Tipo Fred Mercury. Não, esse aí era o cara, professor de biologia. Ah, não, verdade. O era a cara do Fred Mercury. Mas verdade. O também tinha, cara, bigodão. Caraca, cara, verdade, cara, professor era muito bom, cara, professor de biologia. Muito bom. Ele era muito bom, cara, era um dos professores que eu mais gostava, a aula dele era muito boa. E ele era muito caricato, né, cara? Ele era o Fred Mercury, né, cara? Mas naquela época bigode era moda, tinha o Magnum, né, cara? Não, mas ele tinha a boca assim com o dentão mesmo, igual era igualzinho. Era igualzinho. Ele é tipo o Fred Mercury dando aula, cara, de biologia. Nossa, e ele era músico também. Cara. Ele era músico? Ele era músico. Como assim, cara? Ele era o Fred Mercury, na verdade. Ele era o Fred Mercury, cara. Fred Mercury não morreu, ele veio dar aula no Brasil. Imagina o Fred Mercury dando aula, cara. Já chega! Sentados! O Região, cara, o Região era queridinho da professora de português, cara. Eu sou queridinho de todas as professoras de literatura. Ela não era professora de português, era professora de literatura. Literatura. Na faculdade aconteceu a mesma coisa. Uma professora se apaixonou por mim. Caraca, essa professora, cara. Essa professora amava o Região, cara. Era uma gordona. Era o Região. Velho. Nossa. Nossa. Ela gostava de você também, né, Alex? Não, cara. Não. Foi que te pegou com a revista de Mulher Pelada? Olha aí! E o senhor dizendo que não tinha vexame, hein? Olha só. Eu não lembro disso, cara, de verdade. Não lembra, né? Né? Filho da mãe, Eu cara. lembro. Os besta, né? Sempre fica aquela rodinha. É bem discreto, né? Bem discreta e nesse esquema de troca de professor também, que era a hora que dava pra fazer a zona.
E aí ela chegou e você tava com a revistinha lá, você tinha levado pra escola uma revistinha. Velho. E era daquelas, não era tipo Playboy, tá ligado? Era daquelas bem nasty, assim, Pesada mesmo. Tinha uns fornecedores, cara, os caras traziam uns produtos. Acho que eu sei quem era o seu fornecedor, né, cara? Então, na eu época, também tinha. o fornecedor que eu cheguei a conhecer era outro. Olha como é que os caras estão falando, o fornecedor. O bagulho já tá profissional já, mano. Eu era o mestre, cara. Era o mestre, ele fornecia e cobrava depois, cara. Cara. O com certeza fez o estrupa-estrupa com alguém por aí.